Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanhem através dos canais digitais da Paróquia São Brás de Birigui, através dos canais do YouTube e do Facebook. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. Estamos contemplando e reverenciando a segunda semana comum. E hoje a igreja celebra a memória de Santo Antão, pai da vida monacal. Antão nasceu no Egito em 250 e lá faleceu em 356. Ainda jovem, doou seus bens aos pobres e retirou-se para o deserto, onde iniciou intensa vida de comunhão com Deus. A ele uniram-se, mais tarde, dezenas de discípulos que abraçaram seu mesmo estilo de vida. É considerado o pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. A seu exemplo, sintamo-nos estimulados à prática radical do Evangelho. E hoje é segunda-feira, nós vamos contemplar e partilhar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e o odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Evangelho dessa segunda-feira, dessa segunda semana comum, que para nós é palavra de salvação, palavra de conversão. Obrigado, Senhor, pelo Santo Evangelho de hoje para nós. E a liturgia de hoje vem nos contemplar o Evangelho de São Marcos, onde que vieram ter com Jesus através do jejum. Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? O que podemos entender é que os fariseus e os discípulos de João estavam vivendo os tempos antigos do Velho Testamento, aonde estavam esperando o Messias, o Salvador, e que o Messias estava ali presente
no meio deles. É por isso que os discípulos de Jesus não jejuavam, porque o Messias esperado estava instaurado, o reino de Deus, e estava reverenciando esse acontecimento. Mas os fariseus, que eram duros de corações, que queriam colocar Jesus sempre em situações difíceis, não conseguiam entender que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus e que o reino de Deus estava instaurado. É por isso que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Aí Jesus vem dizer no versículo 20: mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar, vão ficar tristes por a partida de Jesus. Mas o momento, meus irmãos, minhas irmãs, não é de tristeza, de jejuar. O momento é de alegria, porque o Messias e o reino de Deus está instaurado. E aonde Jesus continua no versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. E o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Aí Jesus está dizendo para a nossa mudança de vida, da nossa mudança de homens velhos para homens novos. Muitas das vezes, meus irmãos e irmãs, eu penso que o novo traz muita surpresa para nós. E nós nos apegamos muito nas coisas do passado, nas coisas velhas. Mas o reino de Deus instaurado no meio de nós é novo. E a mudança de nós para homens novos depende de nós. Depende da nossa capacidade de entender a vida como ela é. Jesus está querendo a nossa mudança. O Senhor está querendo a nossa mudança. E nossa mudança tem que ser radical ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus, a palavra que cura, que nos liberta. Nessa segunda semana comum, nesse início do ano, o Senhor está pedindo a nossa conversão, a nossa mudança de vida, de sermos homens novos para o reino de Deus. Deixamos morrer o homem velho e renascemos o homem novo, para que o reino de Deus continue instaurado no meio de nós. Muitas das vezes nós nos perguntamos por que acontece tantas tragédias como está acontecendo nesses dias atuais, com essa chuva que está castigando os nossos irmãos e irmãs da Bahia, de Minas. Ali, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes é a falta de Deus. Deus está pedindo para nós oração, jejum e partilha, esmola. E nós temos que estar revendo esse nosso contexto e nos direitar os caminhos do Senhor em nossas vidas. O Senhor nos pede a cada dia, a cada momento: convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a você, meu irmão e minha irmã, tenham uma abençoada segunda-feira e um abençoado restante de semana. E fique na paz e no amor de Jesus. Estamos reunidos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.